Como eu disse, estamos numa série nova que chama-se Eclesia, que é a igreja chamada para fora, para realizar a sua missão. Isso, cada cristão é chamado por Deus para isso. Vamos ler o Salmo 78, do verso 3 ao 8, e depois da leitura do Salmo 78, que é o texto da nossa meditação, do verso 3 ao 8, eu vou pedir a diaconia para trazer um microfone para o presbítero Luiz Antônio Joia, que está aqui à frente, para que ele possa orar, pedindo que Deus nos ilumine na mensagem e que fale aos nossos corações pela obra do Espírito Santo. Salmo 78, verso 3 a 8. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar com o presbítero. Senhor Deus todo Pai, amado Pai Todo-Poderoso, nesse momento nós queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade de estarmos aos poucos voltando à Tua casa e tendo o privilégio de estarmos aqui como uma família cristã, louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecemos por isso, damos muito valor a isso, Senhor. Louvado seja o Teu nome. E, em especial, nesse momento, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo unja os lábios do Teu servo, reverendo Leonardo, e cative a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender a Tua palavra e, mais do que entender, para que possamos praticar a nossa palavra, para que possamos realmente ser luz nesse mundo e sal nessa terra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. É um grande desafio criar filhos, é um grande privilégio. Duas palavras podem definir paternidade: amor e preocupação. Obviamente que o amor é muito maior que a preocupação, mas a preocupação na relação do cuidado. Quando nós temos o privilégio, de vermos os filhos nascendo, a primeira reação nossa é de alegria, amor, o coração bate fora do corpo agora, Você olha para aquele serzinho e diz, que coisa mais fofa, E você começa a amar, você começa a se entregar. E logo depois, mas é coladinho com a sensação, vem o quê? O cuidado, a preocupação. E você já fica altamente conectado. Eu me lembro que quando o Natan nasceu, no momento do nascimento do Natan, que a enfermeira pegou o Natan para sair com o Natan, eu dei um beijo na Cris e falei, vou com ela, vai que rouba meu filho, E a Cris, ali naquele efeito, de anestesia e tudo mais, disse, vai, E eu fui, E com a Amanda foi a mesma coisa, É essa coisa da preocupação, do amor, e você já começa a ter o cuidado, começa tudo que leva na boca, você toma cuidado para não engasgar, se começa a engatinhar, você toma cuidado para não enfiar o dedo na tomada. Eu não sei que atração a tomada tem para beber. Tem tanta coisa na casa, mas ela vai direto na tomada, é um negócio impressionante. E você fica olhando aquela reação, e aí nós queremos amar cada vez mais e cuidar cada vez mais, e nós nos preocupamos com uma herança, que é a herança sentimental. Nós queremos ensinar os nossos filhos o amor, a importância do amor, a importância da família, a importância dos amigos, a importância dos relacionamentos. Nós queremos deixar isso como herança, nós queremos deixar como herança a cultura, e nós incentivamos os filhos a estudar, e queremos viajar com os nossos filhos e mostrar para os nossos filhos o mundo, E aproveite enquanto você tem esse privilégio, porque isso passa, Porque afinal de contas nós estamos criando os filhos para eles irem embora, e eles vão.
Não imagine que você vai conseguir segurar os seus filhos, prender seus filhos e tê-los o tempo todo debaixo das asas. Eles vão embora. E aí fica a síndrome do ninho vazio. Aquelas portas, né, com os quartos vazios, as luzes apagadas, o silêncio da casa, isso dói no coração. E aí nós nos preocupamos com a herança financeira. E todo pai, toda mãe se desdobra para trabalhar e oferecer o melhor. Nós não queremos que os nossos filhos passem por um pedacinho qualquer de dificuldade que sequer tenhamos enfrentado. Nós queremos oferecer para eles sempre o melhor. Os filhos têm as melhores roupas, os filhos têm os melhores eletrônicos, os pais vão ficando no segundo plano, né? Geralmente os filhos têm os melhores celulares do que os pais, os melhores computadores que os pais, as roupas melhores que os pais. Isso é natural. Isso é natural, porque você derrama, você fornece, você faz isso com muito amor, com muita alegria. E esperamos que Deus nos dê o privilégio de deixarmos alguma coisa para eles, né? O dia que eu partir, eu quero deixar para eles, né, quem sabe um apartamento, né, um estudo, que eles tenham grandes experiências, saibam falar outros idiomas. Isso é natural, isso é uma bênção, isso é herança. Mas existe a herança mais importante, que é o que esse texto do Salmo trabalha, nos ensina, que é a herança espiritual. O que é que nós estamos deixando como herança espiritual para os nossos filhos, para os nossos netos? O que é que estamos deixando como herança espiritual, e eu quero ampliar aqui, para os nossos que se relacionam conosco, não apenas filhos, netos, amigos, parentes, colegas. O que é que nós estamos deixando? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa herança? João Calvino, quando ele comentou esse texto do livro de Salmos, João Calvino diz o seguinte sobre o livro de Salmos: tenho por costume denominar este livro, e creio não de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representada como um espelho, ou antes, o Espírito Santo aqui extirpa da vida todas as tristezas, todas as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. Calvino diz que ao ler os Salmos, isso tudo é extirpado, arrancado. Deus derrama dessa graça, dessa paz no nosso coração. Martinho Lutero chamou o livro dos Salmos como a pequena Bíblia, o sumário, o resumo, né, desse Antigo Testamento. Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 24, verso 44, depois da sua ressurreição, andando com os discípulos no caminho de Emaús, ele falou que os Salmos falavam sobre ele, e que ele veio para cumprir tudo que os Salmos diziam sobre ele, assim como a lei de Moisés e assim como os profetas anteriores. Então, quando nós entramos nesse texto, entramos num texto muito rico. Os Salmos, e no Salmo 78 encontramos riqueza sobre riqueza. O Salmo 78 foi escrito por Asaf. E quem é esse Asaf? Asaf era um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. O que ele fazia? Ele era músico, e ele era um importante músico na época de Davi. Ele foi nomeado pelos levitas como um dos principais, o homem que era responsável pela música. Asaf tocava o símbolo. O símbolo é como se fosse o prato ali da bateria, né? Então, quando você entrava num momento de adoração, eles pegavam esses pratos e batiam um com o outro. Às vezes eram pequenos, às vezes maiores. E, obviamente, o ritmo, né, era ditado com muita harmonia por esses levitas. E Asaf era um desses principais músicos. Ele foi constituído pelo rei Davi como líder dos levitas. Ele é que cuidava de toda a adoração dos ministros perante a arca do Senhor. Imagina a importância desse homem. E depois de Asaf, os filhos de Asaf ficam responsáveis por essa adoração na casa do Senhor. A gente não sabe se Asaf viveu bastante para ver o templo de Salomão ser erguido, mas com certeza a família de Asaf e os filhos de Asaf cuidaram da adoração
por anos e anos e anos perante o Senhor, porque eles pertenciam ao grupo que Deus havia separado para isso. Você vai encontrar outros autores, outros homens, que também têm o nome de Asaf. Na Escritura Sagrada você vai encontrar um cronista, escrivão em Ezequias, e também um oficial que era do reinado da Pérsia. Também tinha o nome de Asaf, mas esse Asaf aqui é um levita, é um homem separado por Deus, e ele escreve vários salmos, o Salmo 50, o Salmo 73, até o Salmo 83 é de autoria de Asaf. Então nem todo salmo é de Davi, você tem vários escritores no livro de Salmos, e um deles, e sem dúvida um dos mais importantes, é Asaf. O que é que leva Asaf a escrever esse salmo? Obviamente que Deus inspirou esse homem para nos entregar uma mensagem, e essa mensagem de alguém que tem vida com Deus, que serve ao Senhor, que está na casa do Senhor, é uma mensagem muito importante. E eu gostaria de meditar com você sobre 3 palavras à luz desse texto: ouça, aprenda e compartilhe. Ouça, aprenda, compartilhe. Versículo 3. Ouça e aprenda de quem te ama. Se tem algo que nós precisamos entender, é o que diz o versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Asaf diz assim: nós precisamos ouvir e aprender de fonte segura. É muito bom quando nós ouvimos e aprendemos de alguém que tem amor por nós, que se interessa em ensinar porque nos ama. Asaf começa com uma identificação histórica. Existe um relato, existe uma origem, um ensino que lhe foi passado. Ele não esconde a fonte, ele diz: os meus pais me ensinaram e eu vou ensinar vocês. É a herança que recebi, é a herança que vou deixar. E a minha instrução para você: passe essa herança adiante. Seja para os seus próprios filhos ou para os seus outros que se relacionam com você. O versículo 4 diz: não encobriremos a seus filhos. Ele diz: nós não vamos encobrir aos nossos filhos nem aos seus filhos. Ou seja, eu vou aprender, e aquilo que eu aprender, se eu não tiver filhos, eu vou passar para o filho de outro, mas eu não vou deixar essa herança morrer aqui. Eu tenho uma responsabilidade cidadã cristã. Não é apenas o fato de que eu me torno responsável porque eu tenho um filho do meu sangue, não. Eu também tenho filhos na fé. Paulo vai dizer sobre isso no Novo Testamento. Ele chamava aqueles que ele havia pregado o Evangelho como filhos da fé. Então, todos nós aqui podemos ter filhos e filhos na fé. E o texto vai dizer: ouça, aprenda e ensine em amor. O que ouvimos de alguém. E quem é esse alguém? Essa pessoa é confiável. Uma das coisas mais tristes é perceber pessoas sendo enganadas com ensinos que elas estão ouvindo de uma pessoa que não é correta, de uma pessoa que não é honesta, de uma pessoa que não é verdadeira, de uma pessoa que não é fiel à Escritura Sagrada. Asaf diz assim: nós ouvimos isso, recebemos essa herança e estamos passando em amor. Muitos perdem anos das suas vidas por darem ouvidos a pessoas que não deveriam ter dado ouvidos. Muitos são aqueles crentes que antes serviam a Deus fervorosamente, serviam a Deus com compromisso, que produziam frutos maravilhosos na vida da igreja, e ouviram e aprenderam de outras pessoas críticas ao Evangelho, à igreja, às vezes às lideranças, e foram abandonando, esfriando sua fé, e deixaram de produzir frutos. Deixaram de produzir frutos, deixaram a herança se perder, porque não ouviram realmente aqueles que os amavam. Asaf diz que o que ouvimos e aprendemos, devemos ouvir de quem nos ama, e ele diz: não existe fonte melhor que a família da fé. Não existe fonte melhor do que a família da fé. Segunda coisa: ouça, aprenda e compartilhe com quem você ama. Você ouviu e aprendeu de quem te ama, pois agora é o momento de ouvir, aprender e compartilhar com quem você ama. E aí o versículo 4 diz assim:
O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, versículo 4, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Irmãos, essa expressão é muito interessante. No começo do versículo 4, ele diz assim: nós não o encobriremos aos seus filhos. Essa palavra encobrir, na língua hebraica, é uma palavra que pode ser traduzida por esconder, mas esconder de maneira intencional, como alguém que oculta algo que era de sua responsabilidade total. Perceba bem o que o texto está dizendo. Você recebeu o Evangelho, e ele diz, e alguns pais, e alguns cristãos, recebem esse Evangelho, e ele diz assim, e escondem esse Evangelho. Essa palavra era uma palavra usada para aqueles que eram obrigados a dar um relatório, a dar uma informação, e eles pegavam essa informação e entregavam porque essa era a sua obrigação. E o texto vai usar essa palavra dizendo assim, você recebe o Evangelho, e alguns pais pegam esse Evangelho, é obrigação deles, e eles deliberadamente escondem a informação dos seus filhos. E essa palavra é usada com o sentido de fazer desaparecer a informação. Perceba, o caminho do pecado. Os filhos receberam a informação, e quando eles agora são pais, eles pegam, é isso que o texto está dizendo, e resolvem deliberadamente esconder essa informação. Diz assim, eu não vou permitir que o meu filho tenha acesso a essa informação, eu vou esconder essa informação com o objetivo de fazer desaparecer essa informação. O salmista diz, nós não vamos fazer isso, nós não vamos encobrir dos nossos filhos esta informação. Lá em Jó, no capítulo 15, verso 17, aparece essa mesma ideia, né? Nessa mesma composição na língua, em Jó, no capítulo 15, verso 17. Eu vou ler para você em diante. Olha que coisa impressionante. Escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto e te contarei. O que os sábios anunciaram, que o ouviram de seus pais e não o ocultaram, é a mesma palavra, aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado no curto número de anos que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, e sim que o espera a espada. O que isso significa? Quando você esconde a informação, quem fica sem essa informação, fica desesperado e angustiado. Portanto, pais que escondem a informação deliberada do Evangelho de seus filhos, estão produzindo filhos desesperados e angustiados, que não encontrarão solução para os seus problemas e que ficarão vagueando, mesmo que tenham os seus recursos financeiros, tentando encontrar esperança em outro lugar, porque os pais que tinham a informação do Evangelho, deliberadamente os escondeu deles esta mensagem. Tá, o Salmo diz isso de maneira muito clara. Então, pais que têm recebido o Evangelho têm essa responsabilidade. Voltamos lá para o Salmo 78, e o texto diz mais, no versículo 4. Observe que existe um outro compromisso. Em primeiro lugar, nós não vamos esconder essa informação dos nossos filhos. Não vamos. Não só dos nossos filhos, né? Das pessoas que se relacionam conosco. Lembre-se que você também pode ser pai na fé, mãe na fé de muita gente. Ele diz, em segundo lugar, nós vamos contar à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Sabe por que eu vou contar? Porque Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é
é presente, Deus tem feito coisas grandiosas. Eu não vou esconder essa mensagem, porque essa mensagem salva. Deus existe, eu não vou esconder isso. Deus é o Criador de todas as coisas, eu não vou esconder isso. Deus é o Senhor, eu não vou esconder isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, eu não vou esconder isso. Deus fez, tem feito e fará maravilhas, eu não vou esconder isso. A informação que eu tenho liberta, a informação que eu tenho salva, a informação que eu tenho pela graça de Deus, porque Deus é que me deu essa informação, através dos meus pais, sejam pais biológicos ou pais na fé, a informação que eu recebi, ela é libertadora. Eu não posso esconder essa informação, não posso esconder esse tesouro. Jesus usou essa expressão. Eu não posso esconder, eu tenho que compartilhar. Versículos 5 e 6. Aprenda e compartilhe aquilo que é eterno. Versículos 5 e 6 diz que o Senhor estabeleceu um testemunho em Jacó. Às vezes você diz assim, eu não sei o que ensinar, eu não sei como falar, eu não sei como fazer isso, eu não sei, eu recebi, criei, mas eu não sei. Aí Deus responde. Versículo 5 ele diz, Ele, o próprio Deus, já estabeleceu o testemunho, o próprio Deus já instituiu uma lei, o próprio Deus nos deu a sua Bíblia, a sua palavra, a sua enorme graça, está tudo aqui escrito e revelado. Você não precisa sair por aí buscando outras fontes, o que nós precisamos ensinar, falar, compartilhar está aqui revelado, está de fácil acesso, podemos ler, aprender, decorar, replicar, Ctrl+C, Ctrl+V, passar adiante, já está tudo aqui. As boas palavras da justiça, as boas palavras da sabedoria, busque, leia, conheça, decore, saiba, e o Espírito Santo irá te dirigir, transmitir esse ensino bíblico aos nossos filhos e aos nossos descendentes. Deuteronômio 6,6 diz assim, Deuteronômio 6,6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Jesus Cristo falou que o Espírito Santo iria nos lembrar tudo que ele havia ensinado. Pode ficar tranquilo, não preocupa com a sua memória, deixa que o Espírito Santo vai trazer à sua memória a palavra dele na hora certa. Leia a palavra, medite na palavra, no momento certo o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Pode ficar tranquilo com isso. Ele é o melhor remédio para a memória do mundo. E o texto continua, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Aqui no departamento infantil foram gravados milhares de vídeos, os professores fizeram um trabalho, e têm feito um trabalho magnífico nessa pandemia. Então Gávea Kids, está lá, acessa o Instagram que você vai ver, e as criancinhas, os bebezinhos recebem um ensino que é assim, Deus é bom. Aí repete, Deus é bom. Aí pega um brinquedinho, Deus é. Daí a pouquinho a criancinha está dizendo, bom. Deus é bom. Inculcar é isso. É você, através da repetição, gerar um aprendizado que é um valor e que é um valor eterno. O Senhor é meu pastor. Perceba, o Salmo vem na hora. O Senhor traz a nossa lembrança. E diz mais o texto de Deuteronômio, dele falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio deu a agenda. Deuteronômio deu o jeito, deu o modo. E o conteúdo do ensino já está revelado. Lei, Escritura Sagrada. Quarta coisa. Aprenda e compartilhe o que trará qualidade de vida. Versículos 7 a 9. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. A primeira coisa que nós aprendemos, compartilhamos, ensinamos e percebemos é o evangelho que produz vida com qualidade.
O Evangelho de Jesus nos dá qualidade de vida, aqui e a certeza da vida eterna. Estamos enfrentando uma pandemia. Eu pergunto para você, imagine você enfrentando uma pandemia sem fé. O desespero de você olhar e se sentir só, desamparado. Como é bom, nós sabemos disso, como é bom enfrentar momentos difíceis tendo a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Sim, eu uso uma máscara, sim, tomo vacina, sim, agradeço a Deus pela ciência, pela medicina, pelos cuidados, álcool gel, mas eu quero dizer uma coisa para você bem clara, sabe quem nos livra? É Deus. Nós mantemos os nossos cuidados porque somos responsáveis, e temos um testemunho a dar, mas no nosso coração, lá no fundo, você e eu sabemos, quem nos guarda é o Senhor. Isso traz paz, e em paz nós nos deitamos e logo pegamos no sono, porque só o Senhor nos faz repousar seguros. Quando ensinamos os nossos filhos, nós evitamos o erro histórico que muitas famílias cometem, e que está descrito aqui no versículo 8. Quando os pais bíblicos deixaram de ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, versículo 8, eles produziram uma geração obstinada, produziram uma geração rebelde, diz o versículo 8, produziram uma geração de coração inconstante e produziram uma geração cujo espírito era infiel a Deus. Observe bem, uma geração obstinada ao erro, uma geração rebelde a tudo, a todo tipo de princípio e autoridade, uma geração de coração inconstante, filhos instáveis, cujo espírito era infiel ao Senhor. Mas quando nós ensinamos os nossos filhos o caminho do Senhor, diz o versículo 7, os nossos filhos aprendem a colocar em Deus a sua confiança. E não tem coisa melhor do que você ver os seus filhos confiando no Senhor, ver seus amigos que aprenderam o Evangelho de você, seus filhos na fé, como Paulo tinha Timóteo como filho na fé, aprendendo a confiar no Senhor, a ver Deus em todas as coisas. Versículo 7 diz que não se esqueceram dos feitos de Deus e que observam os mandamentos de Deus. Uma geração é rebelde, a outra coloca a sua confiança em Deus. Uma geração é obstinada, uma geração de coração inconstante, que não ouve o Evangelho. A que ouve o Evangelho não se esquece dos feitos de Deus. Gente, a coisa mais difícil, mais dura na vida é a ingratidão. Tem muita gente que é ingrata a Deus. Quando alguém é ingrato àquilo que nós fazemos e com tanto amor fizemos, dói. Imagine Deus, que cuida todos os dias, nos dá alimento, ar, a sua capacidade de respirar. Você não manda seu coração bater, eu não mando meu coração bater, você já percebeu? Isso tudo é graça. Deus nos dá vida. Como é bom vida. Algumas pessoas são tão rebeldes e ingratas que não agradecem a Deus os seus feitos. Deus, muito obrigado, porque estou vivo. Muito obrigado, estou na tua casa. Deus, muito obrigado, hoje tive um café da manhã. Muito obrigado, porque hoje é dia dos pais, vai ter uma almoção. Eu que escolhi o cardápio, por sinal. Não, minha mulher perguntou ontem, respondi. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós estamos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. É incomparável a beleza dessa cidade. Incomparável. Muito obrigado, Senhor. Estamos aqui, na casa do Senhor. Temos que ter o coração grato. Deus ama essa nossa relação simples com Ele. Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. Qual é a conclusão que nós chegamos? Temos uma missão. Temos uma missão e ninguém pode nos substituir. Temos uma missão, um chamado, para prepararmos os nossos filhos para fora. Temos uma missão para compartilharmos com as pessoas aí de fora o Evangelho da salvação e produzirmos filhos na fé.
Se as duas palavras que definem a nossa caminhada como pais são amor e preocupação na relação de cuidado, também são palavras que percebemos na relação de Deus conosco. Deus nos ama. E Deus deixou para nós essa herança desse amor sentimental, da casa, da cultura. Deus nos ama, tem cuidado de nós financeiramente. Deus nos ama e quer que a nossa herança espiritual continue. Deus nos ama. Portanto, nós precisamos ouvir essa mensagem de Deus, aprender hoje essa mensagem de Deus e compartilhar ainda mais fortemente, a partir de hoje, essa mensagem de Deus. O pecado nos distanciou de Deus. O pecado fez com que pais, avós, tios, amigos se esquecessem da importância, da prioridade, do real valor eterno da mensagem do Evangelho. Foram substituídas essas preocupações com preocupações outras menores. A herança da fé é a coisa mais importante que nós podemos deixar para os nossos filhos, amigos, irmãos, sobrinhos e netos. Nós precisamos nos empenhar na nossa missão de termos filhos fortes, filhos crentes, filhos que sejam uma bênção. E se depois de toda essa caminhada você ainda tiver a tristeza de ver filhos se distanciando do Evangelho de Deus, não desanime, persevere. Se depois de educar os seus filhos no caminho do Senhor, você fez tudo certo, trouxe a igreja, instruiu, educou, amou, cuidou, ainda assim se distanciaram, não desista. O Evangelho do Senhor é o Evangelho do filho pródigo que volta para casa. O Evangelho do Senhor tem promessa para a família. A bênção do Senhor se estende sobre os pais e os filhos e os netos, e geração em geração, até a 1000ª geração. E Deus vai derramar graça, Deus vai cuidar deles, Deus vai resgatá-los, Deus vai abençoá-los no seu tempo, do seu jeito, para a sua glória, porque Ele é fiel. Descanse no Senhor, ore, persevere e continue ouvindo, aprendendo, compartilhando. Não desista, em todo o tempo. Continue orando, intercedendo, clamando, ensinando, mandando as mensagens, porque mesmo filhos e netos, e amigos, e familiares, e conhecidos, os mais rebeldes, sejam eles quem forem, não são mais fortes do que o poder redentor da graça de Deus. Alguns ficam anos fora, e o Senhor resgata. Eu já vi pais partirem para a glória, sem verem seus filhos convertidos, e tempos depois eu vi o batismo e a profissão de fé de seus filhos, que resgataram a memória e diziam: ah, meu pai me ensinou, ah, minha mãe me ensinou, ah, meu amigo, ah, minha amiga, ah, meu marido, minha esposa. Ah. Eu me lembro de, em alguns casos eu dizia assim: o seu pai, quando tudo acabar, vai tomar um susto. Quando você entrar no céu, o Senhor vai olhar e vai falar, olha aí. E é provável que seu pai vai olhar para Deus e vai dizer: agora bagunçou tudo, se até esse está entrando. Porque filhos rebeldes, amigos rebeldes, né? Que Deus, quando quebra, quebra para valer. Pela graça dele, as pessoas põem a boca no pó. E é lindo imaginar como será surpreendente a Nova Jerusalém. Surpreendente. Não desista. Persevere. Ouça, aprenda, compartilhe. Deus é fiel. Vamos orar. Queria que você intercedesse em um minutinho na sua oração. Tire um minutinho para orar pela sua família, pelos seus amigos. Estão vindo aí à sua mente pessoas, nomes. Ore por eles, mais uma vez, interceda. Ore por você. Peça que você seja bênção na vida deles. Bênção sobre bênção.
Peça a Deus capacitação. Peça a Deus que Ele te lembre da mensagem, dos versículos, das palavras certas. Diga para Deus que você quer ser um instrumento nas mãos dele para levar esse evangelho adiante. Porque essa mensagem liberta. Jesus Cristo veio nos resgatar do império das trevas e nos fazer a família da fé. Nada é impossível para o Senhor. Aonde você está, você pode gerar muitos filhos na fé, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu Evangelho libertador. Muito obrigado pelo conteúdo desta mensagem viva, amorosa, eficaz, salvadora, transformadora, sustentadora. Abençoa-nos, ó Deus, nessa caminhada. Não queremos, ó Deus, deixar uma herança singela. Queremos, ó Deus, por Tua imensa graça e para a Tua glória, deixar esta grande herança espiritual, desta mensagem que salva. Abençoe, Deus, todas as famílias aqui representadas, aqueles que nos acompanham à distância. Ó Deus, o Senhor sabe do amor e da preocupação, do cuidado de pais, tios, avós, amigos, esposas, maridos. O Senhor sabe o quanto nós nos importamos com pessoas que nós amamos. Deus, nos dê a alegria de vermos o Evangelho do Senhor transformando vidas. E assim, ó Deus, essas pessoas que nós amamos tanto, experimentando desta alegria libertadora da fé em Jesus Cristo. Dá esta alegria, ó Deus. Nós oramos agradecidos por tantas bênçãos, pelo privilégio de sermos essa grande família da fé, pelos Teus feitos maravilhosos nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amparo, pelo Teu sustento. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos protegido. Que o Senhor continue derramando Tua graça e Tua misericórdia sobre todos nós. Pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.